Olá e bem-vindos a mais uma Aulinha da Marianinha, aqui temos caos, geografia e alegria. Hoje eu vim falar de um assunto bem extenso, bem complexo, mas calma, se prepara, bebe uma água, que é sobre o continente europeu, seus aspectos físicos, econômicos, políticos, socioculturais e afins. E é isso aí. Bom, eu vou começar falando sobre a parte física da Europa: clima, vegetação, hidrografia e afins. Vale ressaltar primeiro que o continente europeu ele é repleto de ilhas e de penínsulas. Ilha, acho que dá pra ter uma ideia do que é, né? Território separado, rodeado de água em volta, essas paradas aí. Península é bem parecido, a diferença é que tem ligação com um pedaço maior de terra, né? A ilha é completamente isolada, digamos assim, e a península tem ligação. Vou começar falando a respeito do clima, e assim como a vegetação, o clima possui 5 tipos. Polar, frio, temperado, mediterrâneo e semiárido. O clima polar, ele é frio o ano inteiro. No verão, o clima é um pouquinho acima de zero, mas durante todo o resto do ano, sempre abaixo de 0 graus. E a precipitação no verão acontece em formato de neve. Já no clima frio, tem verão, pouco, mas tem, e o frio a maior parte do ano. E as precipitações durante o inverno acontecem em formato de neve e no verão em formato de chuva. E esse tipo de clima frio também é característico por ser bem chuvoso. Já o clima temperado, ele possui verões amenos e invernos frios, e é dividido em 2 tipos: o temperado oceânico e o continental. O oceânico, ele costuma ter temperaturas mais amenas em relação ao continental por conta da maritimidade. No clima mediterrâneo, os verões costumam ser quentes e secos, e os invernos úmidos e amenos. E a concentração de chuva acontece geralmente durante o outono e o inverno. Por último, o clima semiárido possui invernos frios e úmidos e verões longos, quentes e secos. E grande amplitude térmica anual. Agora, a respeito da vegetação. Temos a vegetação mediterrânea, estepes, floresta temperada, a taiga ou floresta boreal e a tundra. A taiga possui um clima polar, semipolar, fica ali na região do Ártico, e a sua vegetação é basicamente musgos, gramíneas, essas paradinhas assim, bem pequenininha. A respeito da taiga ou floresta boreal, é localizado basicamente no norte da Europa, ali na Rússia e na Escandinávia. A temperatura de lá é tropical continental e a vegetação é basicamente composta por árvores coníferas, como os pinheiros e os albedos. O que seriam árvores coníferas? Árvores coníferas como o próprio nome já diz, tem formato de cone. Elas têm esse formato com o objetivo de não acumular neve na folhagem e a árvore ficar muito pesada e acaba quebrando. E é por isso que elas têm uma folhagem especial. É basicamente para não acumular neve. A floresta temperada, presente em grande parte da região, possui um clima temperado. E as árvores lá presentes são caducifólias, que ao contrário das coníferas, que mudaram seu formato para se adaptar à neve, elas se adaptaram de forma diferente. As folhas caem para poder não acumular, não pesar e não quebrar. As árvores típicas desse tipo de floresta são os carvalhos e as nogueiras. Estepes são localizadas no interior da Europa, que possuem estações secas durante a maior parte do tempo.
e a vegetação lá é basicamente composta por espécies de gramíneas. Vegetação mediterrânea, localizada no sul da Europa, em lugares em que apresentam verões secos e quentes. A vegetação característica de lá são árvores de pequeno e médio porte e espécies de arbustos. Agora um corte rápido aqui. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Para falar sobre a formação geográfica da Europa. Lá é planície e pouco acidentado. Porém, alguns lugares têm cadeias de montanha, como os Alpes. Vale ressaltar aqui que Cáucaso e Montes Urais, e os Alpes que eu acabei de falar, são dobramentos modernos presentes na Europa. A respeito da hidrografia da Europa, eu vou falar a respeito de 3 rios: Rio Volga, Rio Reno e Danúbio, não nessa ordem. Enfim, o Rio Volga ele é o mais extenso, ele é especialmente importante principalmente para a Rússia, porque lá está localizado 40% das atividades agrícolas e quase metade das atividades industriais do país. E sem contar na importância para as reservas de petróleo e de gás natural. Rio Danúbio, ele cruza a maior parte de países da Europa, abrange um total de 19 países. Ele nasce na Floresta Negra e deságua no Rio Negro. Ele é o segundo maior rio da Europa. Rio Reno, ele nasce nos Alpes suíços e deságua no Mar do Norte, nos Países Baixos. Ele abrange um total de 9 países e sua principal característica é o fato dele estar ali no meio da Europa. Agora vamos falar a respeito um pouco sobre a demografia europeia e a chegada de migrantes e o quanto essa chegada de migrantes pode ser boa e problemática. Vale ressaltar que a Europa segue a estimativa demográfica mundial. Ponto. Mas é sobre a chegada de migrantes. Por que ela pode ser tão problemática? Bom, não sei se vocês já ouviram essa frase, mas que os países da Europa são países velhos, frequentados por velhos. Enfim, o governo ele faz de tudo para poder incentivar a natalidade, mas nem sempre isso dá certo. E o tempo tá passando, a galera tá ficando mais velha, mais aposentados e não sei se vocês já viram um gráfico de natalidade, se eu conseguir eu deixo aqui, mas o da Europa tá ficando ao contrário. O número de crianças que estão nascendo é menor do que o número de idosos, ou seja, não vai ter gente o suficiente para poder sustentar a aposentadoria dessa galera. Então o que tem que fazer? Tem que chamar gente, tem que chamar migrante. Mas os migrantes que chegam aqui, eles não chegam de boa. Eles enfrentam xenofobia, enfrentam um monte de rolê. Galera, eu achei a imagem do negócio que eu tava querendo mostrar, do gráfico de taxa de natalidade. Aqui é o gráfico da Europa de 2015 e aqui o possível de 2050. Tá vendo? O que tá querendo dizer aqui? Que a quantidade de crianças que tá nascendo aqui, ó, 0 a 4 anos. E aqui, tipo, 74, 70 e pouco, tá aqui. Tá vendo que é maior? Aqui é bem maior do que aqui. Pois é. Possivelmente, a galera que tá aqui, de 0 a 4 anos, não vai conseguir tancar a aposentadoria de quem tá aqui em cima. E é por isso que é tão problemático. Agora eu vou falar sobre esse grande bloco econômico europeu, a União Europeia, que tem como característica o livre comércio, o livre tráfego de pessoas. É tráfego, não é tráfico, pelo amor de Deus. E moeda única, que no caso é o euro, criado em 1999 e nos anos 2000 teve a tentativa de constituição da União Europeia. E o Reino Unido, observação válida, Reino Unido
saiu da União Europeia, não faz mais parte. Vamos falar um pouco sobre a economia europeia, dividido nos 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. Setor primário: agricultura e pecuária com elevada mecanização, com uso de máquinas específicas para o campo, voltado para o mercado interno, mas também para uma importadora de alimentos. Pequenas e médias propriedades subdesenvolvidas, eficientes e produtivas. Setor secundário: lá da primeira revolução industrial, desenvolvedora de tecnologia, desindustrializada, eficiente e produtiva. Por último, mas com certeza não menos importante, o setor terciário: comércio, alta produção, muito lucrativa, e os seus serviços são a área financeira e o turismo. Por último, mas com certeza não menos importante, as indústrias europeias. Como eu já disse anteriormente, Inglaterra foi o berço da primeira revolução industrial. 30% do PIB são de produtos europeus e 45% das exportações são produtos europeus. Concentração industrial da Europa Ocidental, ou seja, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda, França e Itália, possui indústrias de base, bens de consumo e tecnologia avançadas e tal, em relação ao leste europeu, que possui um atraso econômico por conta do seu passado como União Soviética e afins. Pelo que eu entendi, foi isso. Agora, uma curiosidade sobre o nosso queridíssimo fazendão da Europa, também conhecido como Ucrânia. É só uma curiosidade mesmo, ela não é uma potência industrial, como eu acabei de falar, é um fazendão. Uma curiosidade é sobre a bandeira, que a faixa azul representa o céu e a faixa amarela representa as plantações de trigo da Ucrânia. Então, se você lembra da bandeira, lembra do trigo, ou seja, não é de indústria, é fazenda. É isso aí. Agora é o fim. Beijo. Até a próxima.